Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, 22 de junho de 2019. Quero mandar um alô para Osana Lima, tá comentando sempre aí, um abraço, valeu pelo carinho. Gente, nem sempre eu consigo ver os comentários de vocês todas as vezes, porque são muitos comentários. Mas os que eu consigo eu deixo lá uma marcação, ou eu falo o nome aqui, como o da Osana que cobrou. Fala meu nome, Osana, um abraço, continua aí dando aquela força. Bom, galera, vamos continuar aqui, vamos falar de um comentário, né, que o general Paulo Chagas fez em relação ao Reinaldo Azevedo. Gente, o negócio tá feio pro Reinaldinho, viu? Não é Ronaldinho, é Reinaldinho, tá? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like de vocês, aperta aí o sininho das notificações e vamos que vamos. Olha só isso. Arrogante, sabichão, professor de Deus, general fala o que pensa sobre Reinaldo Azevedo. Começa aqui, caros amigos. Reinaldo Azevedo sempre foi irônico. Já foi inteligentemente irônico tempo em que eu o admirava. Lia e escutava. Hoje, por julgar-se mais inteligente, mais culto e mais esperto do que de fato é, transformou-se em um ser arrogantemente irônico, um sabichão, um professor de Deus. Em resumo, um chato do tipo mais chato, que pensa que sabe tudo e mais um pouco. Mesmo sem referir-se a si mesmo, ele deixa evidente a admiração que sente por si próprio e por sua capacidade de transformar a verborreia em algo parecido com cultura e lógica. Como dizem os especialistas em chatice, ele tornou-se ridículo sem perceber. Pula aqui a propaganda, pula a propaganda, mais propaganda. Aqui. Há tempo que deixei de ouvi-lo, mas hoje, por acaso, liguei o rádio na Band News, justamente na hora em que ele ministrava mais uma aula sobre a sua interpretação das leis brasileiras, algo que eu considero dos mais fáceis, porquanto há tantas leis em torno da nossa permeável Constituição, que toda e qualquer interpretação é possível e válida. Ninguém, nem mesmo a nossa magnífica Suprema Corte, se anima a definir o que é e que não é constitucional, o que faz da genialidade do rei algo absolutamente ridículo. Dito isto, vamos ao que me motivou para o risco deste comentário. Reinaldo analisava o decreto presidencial sobre o porte e a posse de armas e fazia de forma quase impositiva, como sempre, a sua interpretação a respeito de algumas das justificativas ideológicas de Bolsonaro para a necessidade da aprovação do decreto pelo Congresso Nacional. Pula a propaganda de novo, tem mais propaganda chata, o negócio... Espera aí, que a gente volta. Espera aí. Aqui, pronto. Entre tantas bobagens, fingindo conhecimento e coragem, o professor Rei desafiou qualquer oficial general brasileiro a negar que o criminoso Lula da Silva, um esquerdista padrão, tenha sido um presidente que nos últimos tempos mais armou as FFAs e que, portanto, não poderia ser considerado um desarmamentista, um desafio pífio, porquanto a esquerda desarma a população e não as forças militares e policiais, já que espera contar com elas para o arremate final do golpe. FFA se refere às três forças armadas, né? A Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Então, por isso que FFA, as três forças armadas. O relatório de teses do PT de 2015 apresenta como fator de fracasso o fato de não terem conseguido cooptar as FFAs para o seu projeto de poder, porque sem elas não é possível dar o golpe, mesmo com a população desarmada. Não sei se por desconhecimento ou por ardil, Reinaldo também negou que Hugo Chávez tenha desarmado a população venezuelana, já que armou até os dentes as milícias bolivarianas, as quais ele, rei, deveria saber não foram criadas para proteger a população, mas para apoiar a revolução caso os militares venezuelanos viessem a negar-lhes tribo, colocando-se a favor da democracia e da liberdade e não da canalice, do totalitarismo e da corrupção.
Antes que Reinaldo, o chato de galochas, queira me corrigir, digo que sei que as milícias foram organizadas e armadas sob o argumento ridículo de que seria uma forma de armar o povo contra uma invasão do imperialismo yankee. Só os idiotas acreditaram nisso. Finalmente, por dever de honestidade, devo dizer ao sábio Azevedo que considero os argumentos ideológicos completamente desnecessários para defender o fim do Estatuto do Desarmamento. Prefiro dizer que ele contraria a vontade do povo expressa na consulta que lhe foi feita em 2005 e que o direito de autodefesa, caracterizado pela posse de um tacape, de uma lança, de um sabre, de uma adaga ou de uma arma de fogo, deve ser assegurado ao cidadão, quanto lhe é assegurado o direito de possuir tantos automóveis quantos possa comprar. Obviamente que o porte de armas de fogo deve seguir regras semelhantes às que condicionam a autorização para dirigir veículos automotores. O Estado deve estabelecer as condições e as regras de segurança e cada cidadão, de acordo com seu livre-arbítrio, deve decidir o que quer e o que acha que precisa, bem como assumir a responsabilidade pelas possíveis consequências das suas decisões. Simples assim, liberdade com responsabilidade. E boa essa frase, gostei dela. Cadê? Não vejo necessidade de outros argumentos, muito menos da chatice e da verborréia do Reinaldo Azevedo e de outros chatos menos pedantes, mas tão sagaz e desagradáveis quanto ele. Aí aqui, deixa eu descer aqui para ver o negócio aqui, deixa eu ver, só um segundinho, mais um pouquinho. Aqui, texto do general Paulo Chagas. Tá aqui, gente, eu acho que não precisa, né, a gente nem comentar muito, né? Isso aqui foi uma resposta do general Paulo Chagas a um comentário do Reinaldo Azevedo em relação ao decreto do desarmamento. Eu acho o seguinte, Reinaldo, se você não gosta de arma, não compre. É simples assim. Agora, gente, esse negócio de querer proibir o brasileiro de possuir sua arma é uma falta, né, de coerência muito grande. E eu acho da hora é o seguinte, os exemplos que eles usam. Eles falam que armas não resolvem. Eles dizem que não usar arma é algo perigoso. Mas usam exemplos que justamente vivem armados até os dentes. Né? Dizer que Hugo Chávez não desarmou a população, pô, dá uma olhadinha para a Venezuela hoje, refém refém do exército de Maduro, refém das milícias que vieram, né, ali dos países ao redor. E olha que engraçado que hoje até colocaram nos meus comentários, né, quanto é que eu ganhava para defender o governo miliciano. Eu acho engraçado isso, né? Bolsonaro é miliciano, mas é o Hugo Chávez, o Maduro, o Hugo Chávez já foi, né? Mas o Maduro, que é assim com Lula, que, né, traz terroristas, milicianos e mercenários. Mas é o Bolsonaro quem... Enfim, deixa pra lá, né? Vamos deixar pra lá. E aí, né, usam como exemplo. Ah, porque o Lula desarmou o povo, mas armou as Forças Armadas, né? O FFA, que são as 3 Forças Armadas. E aí é onde a gente para, eu volto a mandar vocês de novo a lerem o livro chamado... Meu Deus do céu, como é que é? O livro... Ditadores... O livro de regra. Vocês vão ver que todos os ditadores, para dar um golpe, até mesmo dentro de uma ditadura, para dar um golpe para formar outra ditadura, eles usam justamente o exército, as Forças Armadas. Então é óbvio que o Lula, junto com a patota dele, desarmariam o povo brasileiro, em contrapartida, armaria o exército, né? Para quê? Para ter o exército à sua disposição num futuro golpe, né? Num eventual golpe. Olha para a Venezuela, né? Tirando os soldados que estão hoje desertando, né? Mas você vê que quem são os defensores ali para oprimir o povo do Maduro? O exército. Você pega Uganda, por exemplo, quem foi, né? Eu esqueci o nome do cara, porque o cara tem um nome meio... o nome dele é um pouco meio ali do Oriente Médio, né? Mas quando ele deu o golpe lá, ele usou quem? O exército.
No Panamá, o Ortega, né? E depois, quando o Ortega levou o golpe lá do Emanuel Noriega, né? Alguém me corrigiu, valeu, agora eu falei certo, Noriega. Quando o Noriega deu o golpe no Ortega, que já tinha dado outro golpe, foi usando o quê? O exército, né? Enfim, Honduras, foi o quê? Foi o exército. Tudo é o exército usado em prol da ditadura. Desarma-se o povo, arma-se o exército, para quê? Para o povo não ter como se defender. Né? Por que que o golpe da esquerda não deu certo no Brasil no período militar? Primeiro, porque os militares estavam ao lado do povo e não ao lado deles. Então isso já quebrou as pernas deles. Não tinham os militares para dar golpe. Segundo, o povo também estava armado. Outro problema que ficou. Por isso que eles não deram golpe no Brasil. Por que que Lula resolveu, mesmo o povo dizendo que preferia continuar usando arma, eles criaram um jeito de limitar no máximo possível, tornando quase impossível você possuir uma arma, para tornar o brasileiro refém na hora do golpe, instituir a violência, instituir a criminalidade, fazer o cidadão de bem ficar acuado num canto, para depois eles virem e pá. O problema que não funcionou é que o exército brasileiro, mais uma vez, não obedeceu. Vocês querem ver uma coisa? Eu não sei se era o Vilas Boas que estava na época, meu Deus. Eu não estou lembrado qual era o general, não sei se era o Vilas Boas. Dilma, no impeachment, pediu a intervenção militar. O que foi que aconteceu? O exército, disse não. Sabe por quê, gente? Porque se o exército tivesse entrado naquele momento, a gente hoje estaria vivendo o golpe. O verdadeiro golpe, eles tinham tomado o poder ali. E o exército sabia que a intenção era justamente essa. O governo já estava em crise. Dilma estava a ponto de ser chutada. Era o último... Entendeu? O último momento de tentar fazer alguma coisa. Como é que eles instauram o golpe? Criam um caos na nação, para depois entrar com os militares. O único mal de Dilma é que ela não contava que os militares ficariam do lado do povo e deixariam a democracia tomar seu curso. Que foi o que aconteceu. O que eles chamam de golpe foi democracia. O povo saiu às ruas, o povo pediu Dilma fora, né? Enfim, e Dilma saiu. Entrou o Temer, mas graças a isso nós voltamos em Bolsonaro e tiramos toda essa patota da presidência. De uma vez por todas, a gente está vendo o Brasil diferente hoje, apesar de eles não quererem que a gente perceba isso. Mas o que acontece? Você vê que interessante, o Reinaldo Azevedo, ele usa exemplos justamente que são armados até os dentes. Você vê, são contra armas, mas senadores pedem escolta armada. Alguém comentou, deixou num dos vídeos um comentário, que a gente devia entrar com um pedido de colocar uma PEC, que seria o seguinte: escolta de senadores, de deputados, deviam ser escolta desarmada, já que o brasileiro não pode ter arma para se defender, não precisa de arma para defesa, então a segurança dos parlamentares também devia ser feita por homens não armados, desarmados, já que para que arma? Não funciona. Se segundo eles armas não servem para nada. Que não é necessário que o brasileiro ande armado. Então, já que o brasileiro não precisa de arma, os seguranças que protegem eles também deviam não possuir armas. Assim ficaria uma coisa justa. Mas é engraçado. Eles, no governo PT, tentaram, né? Você vê que engraçado. Olha o que eles fizeram. Eles primeiro sucatearam a polícia militar e a polícia civil. Dá uma paradinha e analise para vocês verem. O período que a polícia civil e militar mais viveu com viaturas quebradas, com armas defasadas. O policial com 38, o bandido com a baita de uma bazuca. Né? O policial com uma .40, o bandido com um fuzil, uma metralhadora israelense. Quer dizer, um total, né? Pra que colete? Nem precisa de colete, porque um fuzil daquele vara 3 coletes, um atrás do outro, sem problema nenhum. Então, eles descaracterizaram a polícia militar, a polícia civil, que seria o apoio da sociedade desarmada, numa eventual junção do exército com vamos dizer assim,
com a ideia do golpe esquerdista, se o exército apoiasse, né, se eles conseguissem dominar. Vocês podem ver que o ministro da defesa deles era contra o armamento. Cara, como é que você é um ministro da defesa que comanda o exército e é contra o armamento? É antilógico isso. Sabe? É antilógico. Mas colocaram o ministro da defesa que era a favor do desarmamento. Desarmaram tudo, deixaram as polícias sucateadas, viaturas quebradas, enfim, uma total, até falta de... Oh, gente, eu vim passar uma vez aqui as férias aqui, quando eu morava em São Paulo, eu vim pra cá, eu cheguei a ver a polícia ter que empurrar uma Kombi, cara. Uma Kombi pra poder perseguir os bandidos. É ridículo isso, meu. Os policiais empurrando o carro pra pegar no tranco pra poder ir atrás do bandido. Agora, imagine, empurrar um carro e o pior, uma Kombi. Uma Kombi que dá o quê? 100 por hora? 120 por hora? Atrás de um... Oh, é piada. Então o que eles fizeram? O PT desmantelou, entre aspas, a nossa polícia. Desmoralizou a nossa... Transformou a nossa polícia em uma polícia, vamos dizer assim, criminalizada. Antigamente, uma viatura passava, você fala, pô, a polícia tá vindo aí, você respeitava. Hoje o cara dá dedo, o cara xinga, o cara cospe. Quer dizer, desmoraliza a nossa polícia. Para quê? Para numa eventual tentativa de golpe, e eles achavam que o exército ia apoiar isso, porque, né, enfim, eles queriam aparelhar tudo bonitinho, numa eventual tentativa de golpe, a polícia não ia poder proteger o povo. Só que aí eles dançaram. Dilma Rousseff foi impeachmentada, o general do exército na época não quis entrar nessa briga, não quis entrar na intervenção militar, deixou a democracia correr, e é por isso que eles estão até hoje dizendo que foi golpe. Na verdade, o golpe foi evitado. Foi evitado, porque se o exército tivesse atendido o pedido de Dilma Rousseff, hoje, possivelmente, nós não teríamos um presidente eleito pelo povo e estaríamos vivendo hoje o que a Venezuela está vivendo o que Cuba hoje está vivendo, que entrou em crise. Foi o Brasil parar de negociar com Cuba, ó. Foi Bolsonaro cortar as relações, né, com Cuba, Cuba começou a entrar em crise. Tá lá o povo começando a ter problema com o alimento. Por quê? Porque era o Brasil quem sustentava. E a ideia era justamente fazer o povo brasileiro virar, nós nos transformarmos em uma fonte para os países ditadores. Então, o general Paulo Chagas dá um baile aqui no Azevedo, né? Você vê o que o cara defende. Não é à toa que ele está desmoralizado hoje por conta de se aliar com o Glenn. Lá o Greenwald, lá, sei lá. Né? Por isso que ele tá aquele desmoralizado, acabado, sem moral. Aonde ele tá tocando, tá dando zico. A Band ganhou uma mancha no seu jornalismo, né? O jornal O Globo, né, publicou a matéria, depois teve que se retratar de novo, teve que ir lá e corrigir a matéria, desfazer o que falou. Pra vocês verem, só dá nisso, gente. Esse povo não prospera em nada. E ainda querem levar o povo brasileiro junto com eles para o buraco. Então vamos manter firme a nossa decisão e mostrar para eles que quem manda no Brasil somos nós não queremos jamais eles de volta no poder. Canal Brasil Notícias.